Olá a todos, eu espero que estejam bem. O meu nome é Ana Viegas Cruz, sou diretora da Escola de Sofrologia Keynesiana de Santarém, em Portugal, e venho hoje aqui para responder a algumas questões que me têm feito por e-mail ou nas redes sociais relativamente à formação Master Especialista em Sofrologia Keynesiana. Então, se me permitem, vou compartilhar a tela para facilitar esta apresentação. E gostaria de vos dizer que estamos na nossa escola ligados à SOFROKEI, a Academia Internacional de Sofrologia Keynesiana, que regula e dá as diretivas, as atualizações da formação Master. E lá vamos nós iniciar um novo grupo, o 7º grupo desta escola, este ano 2022. Antes de mais, o que é sofrologia? Também é uma questão que me têm colocado. Importante falar primeiro de Alfonso Caicedo, o criador da sofrologia keynesiana. Ele nasceu na Colômbia e fez a sua formação de medicina em Espanha, onde ficou a residir. E este jovem médico estava nos anos 60 a lidar com uma realidade que era para ele um bocadinho ambivalente. Tinham a boa intenção de ajudar os pacientes na psiquiatria, que era a sua especialidade, mas ao mesmo tempo havia tratamentos muito brutais, como eletrochoques, como as insulínicos, e então ele começava a questionar-se como é que nós podemos ajudá-los, o que é isto de modificar os níveis de consciência, o que é a consciência? Esta pergunta estava constantemente na sua mente. Como é que eu posso estudar a consciência e conhecê-la um pouco melhor? Então ele ficou surpreendido, porque havia mesmo uma ausência de estudos científicos sobre consciência humana, e ele tinha estudado muitos anos em medicina também, para se especializar em psiquiatria, e decidiu que seria para ele então uma nova etapa da sua vida, este estudo da consciência. Criou um departamento no Hospital Santa Isabel, em Madrid, em 1960, o Departamento de Sofrologia e Medicina Psicossomática. E porquê sofrologia? Portanto, o nome sofrologia. Vamos ver a etimologia da palavra sofrologia. Ele era um estudioso do grego e percebeu que esquizofrenia também tinha as raízes gregas, e dizia-nos: se a doença mais grave em psiquiatria é a ruptura da consciência, a esquizofrenia, por que não criar uma sofrenia? Ele queria criar um método que nos levasse para a polaridade oposta à ruptura da consciência, o grande sofrimento que ele via nos seus pacientes. Ele queria ajudá-los a sair de lá e, quem sabe, dar-nos as ferramentas para estarmos exatamente numa vivência oposta àquela que ele via no hospital. Então, ski, que quer dizer ruptura, e fren, que quer dizer mente, são as raízes etimológicas da palavra esquizofrenia, mente dividida, mente separada, mente desestruturada, fragmentada. Se mudarmos para sós, uma raiz grega que quer dizer equilíbrio, bem-estar, harmonia, e juntarmos a fren, a mente, temos mente unificada, integrada, estruturada, uma mente em equilíbrio. Então a sofrologia, de uma forma muito simples, quer dizer, etimologicamente, o estudo da consciência em harmonia. Então esta é a ciência que o professor Alfonso Caicedo veio a desenvolver para nos levar a um estado de consciência oposto ao estado patológico, fragmentado, que ele via no dia-a-dia hospitalar com os seus pacientes. Ele criou mesmo uma divisa para que a consciência seja conhecida, porque para ele a consciência está velada. Quem nasce tem a consciência velada, quer dizer que tem um véu na sua consciência, não consegue perceber-se a si mesmo, conhecer-se a si mesmo por inteiro. É preciso tirar esse véu, é preciso desvelar a consciência para conseguir então perceber-se a si mesmo, sentir-se a si mesmo, conseguir-se ver de uma outra forma. É importante falar das origens da sofrologia. Não foi só a medicina ou a neurologia ou as neurociências e a psiquiatria e a psicologia que inspiraram o professor Caicedo. Ele tinha professores muito humanistas que tinham uma visão um pouco mais alargada do que simplesmente os conceitos
médicos que ele aprendia na faculdade. Ele já vinha com essa escola humanista e era um estudioso de Platão, era um estudioso da filosofia grega, e começou também a ver na filosofia ocidental, mais especificamente, a fenomenologia. E a fenomenologia criada por Edmund Husserl, que era um matemático e que a pouco e pouco foi desenvolvendo este método de estudo, um método de estudo científico aplicado na consciência, estudar a consciência pura, que já por si a consciência é subjetiva, e ele conseguiu estruturar um método que permitisse o estudo da consciência. Isto interessou muito ao professor Caicedo, ele acabou por acolher a fenomenologia, que é o estudo do fenómeno, sendo que o fenómeno é aquilo que se revela com a sua própria luz, aquilo que se mostra, aquilo que emerge e que nós conseguimos então perceber, tomar consciência de. Então ele acolheu esta abordagem filosófica para a medicina. E ele foi também de Espanha para a Suíça aprender com o professor Ludwig Binswanger a fenomenologia aplicada à psiquiatria. Foi o último aluno deste Dr. Binswanger e aprendeu muito com ele, mas lá está, dentro do campo da consciência patológica, doente, porque ele trabalhava num sanatório psiquiátrico. E o professor Ludwig Binswanger, percebendo esta ânsia, esta vontade do professor Caicedo querer conhecer mais e mais sobre consciência, aconselhou, para seu grande espanto, a ir até o Oriente e descobrir também sobre consciência estruturada, consciência alargada, que é aquilo que acontecia no Oriente com métodos como o yoga e como a meditação mostravam, e chegava à Europa nos anos 60, relatos de pessoas que sentiam que estavam com alguns momentos mesmo de iluminação, digamos assim. Ele disse: vá até o Oriente, eles sabem, se quer conhecer consciência, não poderá estudar a vida toda só consciência patológica, precisa de ver também o outro lado. Ele assim fez. Foi organizar uma viagem para o Oriente, com a sua esposa, o seu filho, por 6 meses, mas ficou lá 2 anos. E esteve na Índia, no Tibete, no Japão, esteve em ashrams, onde praticou e vivenciou o yoga, falou com conceituados mestres, que perceberam nele também uma atitude fenomenológica em que ele colocava o seu conhecimento médico entre parênteses e estava a procurar com a sua intuição as essências puras daquilo que o yoga, que era milenar, poderia ajudar os seus pacientes no hospital. Ele continuava a falar com médicos tanto na Índia como no Tibete, médicos budistas tibetanos, os médicos do Dalai Lama, falou com o próprio Dalai Lama e foi descobrindo ainda mais metodologias na meditação, por exemplo, e também no Zen japonês. E ele procurou adaptar alguns destes procedimentos orientais à mentalidade ocidental. E Caicedo trouxe para a Europa e para a psiquiatria esta dimensão corporal. Ele introduz o corpo, a consciência do corpo, no tratamento da mente e das emoções. Ele desenvolveu o seu trabalho até 2005, onde estruturou o seu método, o método Caicedo, com 12 graus, 12 etapas de relaxamento dinâmico. Portanto, o relaxamento dinâmico de Caicedo está estruturado em 12 graus e levou anos a estruturar o método com pesquisas, umas atrás das outras, percebendo o que é que o seu procedimento tinha como resposta naqueles que praticavam. Hoje em dia é a doutora Natália Caicedo, a sua filha, também neuropsiquiatra, e o seu marido, que dirigem a Sofrokei. Eles são responsáveis pela evolução constante da sofrologia caicediana e fazem as atualizações todos os anos do método Caicedo. A doutora Natália e o doutor Kuhn dão continuidade ao trabalho do professor Caicedo nos dias atuais. Portanto, podemos dizer que a sofrologia fez aqui uma ponte e uma síntese de Oriente e Ocidente. Portanto, foi beber a várias escolas, sem ser absolutamente igual a nenhuma delas, não é como uma filosofia oriental, apesar de respeitar muito as filosofias orientais,
foi buscar algumas essências, foi-se inspirar, e não é também uma psicoterapia ou uma escola como a psicologia, tem uma semântica própria, a sofrologia tem uma epistemologia, uma metodologia próprias, e também foi beber muito à fenomenologia, poderia mesmo dizer-se que a sofrologia é uma fenomenologia vivida, nós experimentamos o que é esta atitude, este olhar da criança, ver as coisas como se fosse a primeira vez e desvelarmos a nossa consciência. Também não é apenas um relaxamento, apesar de usarmos técnicas de relaxamento, de Schultz e Jacobson, é apenas uma ferramenta para a sofrologia, não é um meio em si mesmo. A sofrologia vai muito para além de ajudar a dormir melhor, ajudar a relaxar ou a gerir stress. Vai, de facto, para um desenvolvimento existencial dos valores do ser. Aplicações da sofrologia são inúmeras, começando na saúde, que foi lá que nasceu a sofrologia e que podemos ver em todas as especialidades médicas, a medicina dentária, na cardiologia, por tantas outras, obstetrícia, por aí fora, mas também podemos ver na preparação de exames médicos, de cirurgias, na preparação para o parto e a maternidade, ou até mesmo na gerontologia. E ao nível da parte de prevenção, de desenvolvimento pessoal, de gestão de stress, nós podemos encontrar a sofrologia aplicada no mundo das artes, no mundo da pedagogia, tanto a professores como a alunos, aos desportistas, aos empresários. São inúmeras as aplicações. Quanto aos benefícios, podemos ver em termos qualitativos que as pessoas melhoram a atenção, a concentração, a memória, a qualidade do seu sono, ou mesmo a capacidade em gerir as emoções, em relaxar, também ao nível das suas capacidades, como a confiança, como a motivação, o otimismo. Tudo isto vai sendo melhorado com a formação, com a prática, com a repetição do método. E o que mais impressiona o praticante de sofrologia é a sua eficácia e durabilidade. Porque aquilo que o corpo aprende é para a vida, tal como quando aprendemos bicicleta em pequenos e nunca mais andamos, mais tarde, anos depois, temos uma bicicleta e o corpo parece que vai recordar-se como é que é andar de bicicleta, porque a informação fica no corpo. E na sofrologia, de facto, nós não podemos saber de sofrologia sem praticarmos sofrologia. É como falarmos do mel, mas nunca mais experimentamos uma colher de mel e percebemos e vivemos aquele momento. Na sofrologia podemos falar, podemos ler, mas precisamos praticar e experimentar. É uma lei fundamental, a lei da vivência. Passarmos pela experiência vivida e com o corpo, é claro. E depois precisamos da repetição, e essa repetição vai desenvolvendo neurologia e vai permitindo que seja possível, ao longo do tempo, instalar um estado que primeiro era uma sensação de bem-estar, mas depois já não é só uma sensação, é um sentimento que vai até perdurando depois da prática e que se vai instalando no nosso cotidiano. Quanto ao Master, quanto à formação, que também foram questões que me colocaram, nós podemos dizer que no Master, para formarmos sofrólogos, estamos a formar pedagogos da existência, segundo o professor Caicedo. E no nosso país, ainda não somos muitos na nossa tribo de sofrólogos, outros países têm mais sofrólogos e conseguem oferecer vários serviços, mas nós já vamos tendo formadores de sofrologia, sofrólogos keynesianos que dão consultas, seja presencialmente, seja em consultório online. Temos sofrólogos sociais, portanto aqueles que reúnem grupos para praticarem todas as semanas. Já existe de facto algum trabalho a começar a pouco e pouco, ano após ano, no nosso país, o que me deixa extremamente feliz, como devem imaginar, porque é de facto um gosto não só ver as pessoas a praticarem e receberem os benefícios do método, mas depois perceber que há pessoas que podem passar esta informação a outros, para outros poderem beneficiar também. A formação está estruturada em 3 ciclos e podemos considerar estes 3 ciclos como as etapas de desenvolvimento da borboleta. Podemos pensar no primeiro ciclo, o ciclo fundamental, como a etapa da lagarta, descobre que tem um corpo, que tem uma mente, que tem emoções e valores que estruturam a sua essência.
E este primeiro ciclo dá-nos lugar a um segundo ciclo, que é o ciclo radical, um ciclo de grande profundidade, de grande interioridade. Nós viramos-nos para dentro, é mesmo o casulo, vamos para dentro descobrir o nosso corpo, a nossa mente, mas numa outra oitava. Vamos em profundidade percebendo as origens daquilo que é a nossa consciência corporal, a consciência dos nossos pensamentos, das nossas emoções, dos nossos valores. E depois, no terceiro ciclo, o ciclo existencial, nós já percebemos a nossa essência e estamos prontos para projetar a essência na existência. E vamos então para o exterior. E abrimos as asas de borboleta e já podemos conhecer-nos por inteiro, porque a nossa essência pôde agora arranjar tempo e espaço para brilhar e mostrar os seres únicos que somos, estes tesouros que temos cá dentro e que estão preparados para serem mostrados ao mundo, para todos aqueles que nos rodeiam. Então o primeiro ciclo tem 4 graus, tal como o segundo ciclo e tal como o terceiro ciclo. Cada ciclo tem 4 graus. Mas os primeiros 4 graus nós fazemos a formação em 2 anos, porque existem muitas técnicas que são apresentadas e é o início da caminhada na sofrologia. Então, na nossa escola, nós fazemos cada ano 12 encontros para apresentar no primeiro ano o primeiro grau e o segundo grau, e depois no segundo ano apresentamos o terceiro grau e o quarto grau. E depois, com prática diária e com acompanhamento, é claro, a pessoa que pratica estará 2 anos depois apta para seguir para o segundo ciclo, fazer os graus 5 a 8, aqui já com a SofroK, também a formação diretamente com a doutora Natália Caicedo. O modelo já não é os 12 dias por ano, mas sim 8 dias por ano, tal como no terceiro ciclo, que é o quarto ano de formação, também 8 dias passados no tempo ao longo daquele ano, desde o grau 9 ao grau 12. Esta formação é claro que é para toda a gente, seja pessoas formadas na área clínica, portanto com formação médica ou paramédica, sejam médicos, enfermeiros, psicólogos, fisioterapeutas, outros terapeutas, ou então aqueles que têm uma formação na área socioprofilática e na área pedagógica, como professores, como assistentes sociais, ou mesmo empresários, até desportistas, artistas nos procuram e que já têm feito formação connosco. A formação atualmente é online, nós temos a nossa academia online, utilizamos o método de pedagogia inversa, que quer dizer que colocamos os materiais à disposição antes da formação, antes de cada encontro, para que as pessoas possam estudar e depois então na sessão presencial por videoconferência colocar as suas questões e aprofundar aquilo que tinham estudado previamente. O material pedagógico está ao nível de manuais, está preparado para ser feito o download e ser impresso, a pessoa poder ler em papel se quiser. Os áudios das técnicas podem acompanhar a pessoa também para qualquer lado, podem fazer download dos áudios para o telemóvel, por exemplo. Existem grupos nas redes sociais onde podem contactar com os colegas de formação, com os professores, com os tutores, e o tutor vai acompanhar durante toda a formação o aluno, orientando as práticas que são adequadas para ele no seu cotidiano. Portanto, uma prática diária que às vezes ocupa-nos 15 minutos, pode chegar a ocupar um pouco mais tempo, no máximo 1 hora, isso depende depois da técnica e depende do tempo e da vida de cada um, mas aconselhamos uma prática diária para a tal repetição poder dar lugar à transformação. Nestes 12 graus, mas em específico agora o primeiro ciclo, nos primeiros 4 graus que damos na Escola de Sofrologia Keynesiana de Santarém, em Portugal, nós desenvolvemos o conhecimento da descoberta, a vivência do corpo no primeiro grau, que é um grau inspirado no yoga, onde trabalhamos o parâmetro do presente e a capacidade da concentração, da atenção e da concentração. No segundo grau, ainda também no primeiro ano, vamos descobrir a vivência da mente, dos nossos pensamentos. É um grau inspirado no budismo tibetano e trabalhamos o parâmetro do futuro e a capacidade da contemplação. No segundo ano trabalhamos então o terceiro grau, o reencontro do corpo com a mente, o mundo das emoções, um grau inspirado no Zen japonês, e trabalhamos o parâmetro do passado e a capacidade de meditação.
Já no quarto grau, trabalhamos então a vivência da descoberta dos valores existenciais do ser, inspirado na fenomenologia, e as técnicas que praticamos já são técnicas de totalização. Nos 2 anos seguintes, com a SOFROCAI, o segundo ciclo, o ciclo radical, os graus 5 a 8, vamos descobrir a energia e a força da consciência propriamente dita, e no terceiro ciclo, no ciclo existencial dos graus 9 a 12, é a descoberta da consciência, da nossa essência para a existência, e as práticas inclusivamente são feitas, muitas delas, já no exterior, porque a sofrologia é feita para a pessoa no seu cotidiano. Neste diapositivo mostramos aqui alguns dos professores, alguns dos tutores, alguns dos alunos, inclusivamente a doutora Natália e o doutor Kuhn. Nós trabalhamos com a Escola do Brasil, com a Escola de Itália e por vezes até com a Espanha, e também gostaria que apontassem as datas para a nossa formação de 2022. Se houver alguma outra questão, podem sempre contactar comigo por e-mail ou pelo WhatsApp, têm aqui os contactos, e espero que possam também ajudar-nos nas redes sociais, apoiando este projeto da Escola de Sofrologia Keynesiana de Santarém, em Portugal. Eu espero que tenha sido clara, não quis tomar-vos muito tempo, é apenas para dar um gostinho daquilo que falámos no outro dia na aula aberta, e ficarei a aguardar. Se quiserem contactar comigo, é claro, pelo e-mail ou pelo WhatsApp, e estão as inscrições abertas então para a formação de 2022, que vai começar no dia 19 de fevereiro. Até breve e uma vida muito feliz, cheia de sentido.